Eu sempre soube, desde muito nova, que existiam pessoas feitas para passar despercebidas, aqueles que aprendem desde cedo a se manter à sombra, a pedir permissão até para respirar. Eu talvez tenha sido uma dessas pessoas. Meu nome é Maria, tenho 68 anos e pela primeira vez na minha vida estou começando a entender o que significa ser vista por mim mesma. Minha história começa com um simples bilhete, uma folha dobrada em 4, com letras apressadas e uma frase que ressoou em minha mente como um tapa seco. Mãe, é melhor aqui para você, vai ser só por uns dias. Essas palavras ecoaram de maneira estranha, como se ela estivesse tentando me convencer de algo que já sabia. Mas foi naquele momento que comecei a entender que eu estava sendo deixada para trás. Ela, Luísa, minha filha única, a razão pela qual eu vivi minha vida inteira em modo de sobrevivência. Passei anos acordando antes do amanhecer, enfrentando filas intermináveis, pulando refeições, renunciando ao que era meu para garantir que ela tivesse o melhor. Luísa foi o centro do meu mundo. Eu a vi crescer, suas vitórias, suas alegrias, suas dores, e eu estava sempre ali, pronta para apoiá-la. Mas naquele dia, ela estava me pedindo para ir embora, como se fosse apenas uma pausa. Vai ser só por uns dias, mãe, ela disse, com uma voz suave, mas cheia de algo que eu não conseguia entender. Eu sabia o que significava. Eu não estava sendo convidada a descansar, estava sendo descartada. O destino me levou a um lugar chamado Refúgio da Paz, um nome que poderia ser acolhedor, mas que para mim soava como uma prisão. O lugar era um asilo, pintado com cores suaves e com flores artificiais na entrada, mas não havia nada de especial ali, nenhuma energia que me fizesse sentir que eu estava ali por escolha, apenas por obrigação. Ela me entregou uma mala pequena com o essencial e disse que voltaria logo. Ela foi embora com seu novo parceiro e eu fiquei ali sozinha com o coração pesado. Naquele quarto frio, com a cama de madeira e um cheiro de lavanda vencida no ar, comecei a refletir sobre minha vida. Por que eu permiti que isso acontecesse? Por que aceitei ser tão invisível, tão sacrificada, sempre me deixando em segundo plano? O silêncio daquela noite me fez perceber que algo dentro de mim estava quebrado. Não era tristeza, era vergonha. Vergonha de mim mesma, por ter me perdido no caminho de ser apenas mãe e não mais mulher. Acordei na manhã seguinte e, ao olhar pela janela, vi um muro bege, sem vida. Esse era o meu mundo agora. Uma existência isolada, sem escolhas, mas algo dentro de mim despertou. Eu sabia que precisava fazer algo para mudar, para me libertar. E foi aí que tomei uma decisão. Saí do asilo sem olhar para trás. Peguei minha mala, fechei o capítulo da minha vida que me aprisionava e dei um passo em direção a algo novo. Liguei para minha amiga Vera, que morava perto da rodoviária. Em algumas horas, eu estava comprando uma passagem para o meu novo destino, um lugar onde eu pudesse me reencontrar, onde eu fosse mais do que uma sombra. Não era apenas sobre a viagem para o litoral, nem sobre me afastar de Luísa, era sobre recuperar minha dignidade. A cidade de Porto Alegre me esperava, mas dessa vez eu iria para mim mesma, sem precisar ser nada para ninguém. Não estava fugindo, estava apenas me reencontrando. Eu sabia que essa jornada seria difícil, mas finalmente eu estava decidida a fazer o que fosse necessário para recuperar minha vida. Na rodoviária, enquanto aguardava o ônibus, olhei ao redor e percebi algo interessante. Ali, naquele momento, eu não era mais uma mãe invisível, mas uma mulher com suas próprias histórias e sonhos. Eu estava livre, e foi essa liberdade que eu abracei com todo o meu ser. A viagem até Porto Alegre foi longa, mas, pela primeira vez em muito tempo, a solidão não me incomodou. Olhava pela janela do ônibus e via as paisagens mudando aos poucos, como se o próprio mundo estivesse me dizendo que eu estava deixando algo para trás. Não era só a cidade que eu deixava para trás, era uma vida inteira, uma história que já não me pertencia mais. Era a despedida de um papel que eu desempenhei durante tantos anos, sem nem perceber que me tornara uma figura secundária na minha própria vida. Cheguei à cidade no final da tarde.
A brisa fresca e o cheiro do mar invadiram minhas narinas assim que pisei no chão. E naquele momento, percebi que a cidade tinha algo de acolhedor. Porto Alegre não me conhecia, mas me recebia com uma leveza que eu não sentia há anos. As ruas estavam animadas, o sol começando a se esconder atrás dos prédios, e as pessoas ao redor pareciam tão cheias de vida, tão vivas em suas próprias histórias. Eu, no entanto, estava ali apenas com uma mala e um coração pesado, mas também cheio de esperança. Decidi não me preocupar com onde dormir naquela noite. No momento em que pisei na cidade, sabia que a busca por um novo lar começava ali, mas não necessariamente em um lugar físico. O lar que eu procurava estava dentro de mim, e eu sabia que o encontraria. Andei pelas ruas, sem pressa, sem rumo certo, apenas deixando-me levar pelo fluxo da vida. Parei em uma pequena lanchonete, onde pedi um café e me sentei sozinha, observando a movimentação. O ambiente era simples, mas acolhedor, nada de luxo, nada de ostentação, mas algo ali parecia familiar, como se fosse uma extensão de mim mesma. Enquanto tomava o café, comecei a refletir sobre o que me trouxe até ali. Por tantos anos, minha vida havia girado em torno da Luísa, e agora eu estava diante de algo novo. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava decidida a não me perder novamente. Eu queria viver a minha própria história, não a história de alguém. Eu queria ser vista por mim mesma, não mais como a mãe que vive para os outros, mas como a mulher que finalmente se reconhece. A noite chegou, e depois de caminhar mais um pouco, encontrei um pequeno hotel, simples, mas com o tipo de aconchego que eu estava procurando. A recepcionista me ofereceu um quarto pequeno, mas com uma vista linda para o mar. Não era muito, mas para mim, aquele quarto representava a primeira noite em que eu dormia sem medo de ser incomodada, sem medo de me sentir uma intrusa. O som das ondas quebrando na areia me embalou até o sono. Pela primeira vez, eu não estava exausta de um dia de sacrifícios, mas cansada de uma vida de silêncios e desistências. Adormeci com um sorriso, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque eu estava começando a entender que minha jornada só dependia de mim. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol já começava a pintar o céu de laranja, e eu aproveitei o silêncio da cidade para tomar meu café na varanda do quarto. O dia estava apenas começando, e eu sabia que eu também estava começando algo novo. O que exatamente, ainda não sabia, mas algo dentro de mim me dizia que esse seria um dia importante. Não porque fosse uma data especial, mas porque era o primeiro dia em que eu escolhia fazer algo por mim. Depois de tomar o café, decidi dar uma volta pela cidade. Porto Alegre me mostrava suas cores, suas ruas charmosas, e eu me sentia em paz por estar ali, sem pressa, sem a constante sensação de que deveria estar fazendo algo por outra pessoa. Eu era apenas eu, Maria, e isso, por si só, já era uma grande conquista. O dia passou devagar, e eu aproveitei cada minuto. Visitei alguns pontos turísticos, andei pela beira-mar e conversei com algumas pessoas. Nada muito especial, mas cada interação parecia me conectar mais com a cidade, com o meu novo eu. Eu não precisava de mais nada, além da certeza de que minha decisão estava correta. À noite, voltei para o hotel, cansada, mas com a alma leve. Enquanto estava na cama, sentada à janela, vi um grupo de jovens caminhando pela rua, rindo, conversando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti inveja nem melancolia. Eu senti um alívio profundo, porque eu sabia que em algum momento aquele sorriso também seria meu. Na manhã seguinte, eu sabia que era hora de dar o próximo passo. Eu não sabia ainda qual seria, mas estava decidida. A vida que eu vivia antes já não fazia sentido, e eu estava pronta para reconstruir a minha história. Sem pressa, sem medo. Eu tinha apenas uma certeza: não voltaria atrás. Não voltaria para aquele lugar de silêncio onde minha presença era apenas uma sombra. Eu havia encontrado minha voz, e agora estava pronta para usá-la. Saí do hotel e fui procurar um lugar mais definitivo para viver. Porto Alegre me oferecia as opções que eu procurava. Lugares pequenos, simples, mas com a possibilidade de ser quem eu realmente era.
Não mais a mulher que tinha se esquecido de si mesma para agradar os outros, mas a mulher que agora entendia o poder de se reconhecer e se respeitar. Eu estava livre para escolher, e isso, por si só, já era o suficiente. Os dias seguintes foram de uma calma que eu nunca imaginei que poderia alcançar. Porto Alegre se tornou meu refúgio, um lugar onde eu pude me olhar no espelho, sem pressa de esconder os traços do tempo, sem o peso das expectativas dos outros. Aqui não havia ninguém esperando que eu fosse algo que eu não era. O único olhar que me acompanhava era o meu próprio. Durante a primeira semana, visitei vários apartamentos, buscando algo que fosse apenas meu, onde eu pudesse finalmente me sentir em casa. Não queria luxo, nem extravagâncias, apenas um espaço simples, onde o silêncio fosse uma escolha minha, não imposto pela solidão. Encontrei um pequeno estúdio, na parte antiga da cidade, com pisos de madeira e janelas grandes que davam para um pequeno jardim. O aluguel era razoável e o ambiente tinha algo acolhedor. Ali, eu poderia respirar. Quando assinei o contrato, senti um peso se levantar dos meus ombros. Não porque tivesse adquirido um novo imóvel, mas porque aquela era a primeira vez que eu estava fazendo algo por mim mesma, sem me preocupar com os outros. Era o meu espaço. Não me importava com a decoração, nem com o tamanho. Importava-me que ali eu pudesse ser eu, sem pedir licença. À medida que os dias passavam, comecei a sentir que a cidade me oferecia mais do que eu podia imaginar. Visitei a biblioteca local e, como sempre, encontrei um canto para ler. Nunca fui uma grande leitora, mas agora cada livro parecia ter um significado diferente, como se as palavras falassem diretamente com a minha alma. Eu estava me reconstruindo e a literatura foi uma companhia importante nesse processo. No entanto, a rotina de paz que construí parecia ser constantemente interrompida pelas tentativas de Luísa de me encontrar. As chamadas eram diárias, mas eu não atendia. Eu já sabia o que ela queria, explicações. Queria que eu voltasse, que voltasse a ser a mãe que ela sempre conheceu. Mas aquela mulher, que sempre esteve à disposição dos outros, já não existia mais. Eu agora estava aprendendo a ser minha própria mãe. Um dia, após semanas de silêncio, eu decidi responder a uma das mensagens dela. Não porque sentisse falta, mas porque sabia que precisava fazer isso para seguir em frente. A mensagem foi curta, mas clara. Eu não deixei de fazer parte da sua vida, Luísa, mas agora preciso voltar a fazer parte da minha. Eu não esperava uma resposta imediata, mas, para minha surpresa, ela ligou na mesma tarde. Do outro lado da linha, ouvi a voz trêmula dela, como se a distância de algumas semanas tivesse transformado tudo em um abismo. Mãe, onde você está? O que aconteceu com você? Por que você sumiu? A dor na voz dela era palpável, mas não era a dor de quem se arrepende. Era a dor de quem percebeu que perdeu algo sem saber como manter. E eu, pela primeira vez, não me senti responsável por isso. Eu respirei fundo antes de falar. Luísa, eu não estou sumindo. Eu estou me encontrando. Eu precisei de um tempo para entender que eu também tenho uma vida. Eu também tenho meus direitos, minhas escolhas, e não vou mais ser o suporte para os seus erros e escolhas. Houve um silêncio do outro lado. A resposta dela veio suave, mas com uma pontada de desespero. Mãe, por favor, não me faça isso. Eu preciso de você. Mas naquele momento, eu soube que não se tratava mais de mim. Era sobre ela, sobre o que ela precisava de mim, mas não o que eu realmente podia oferecer. Eu não podia mais ser a muleta emocional que sustentava uma vida que não era minha. A mulher que estava falando naquele telefone não era mais uma mãe que se sacrificava. Era uma mulher que finalmente sabia o seu valor. Luísa, você sempre teve tudo o que precisou de mim, mas agora eu preciso de algo de mim mesma. Não posso mais ser quem você precisa que eu seja, porque estou aprendendo a ser quem eu preciso ser. Eu desliguei o telefone e não senti culpa. A única sensação que eu tive foi a de um alívio profundo. Não era um fim, mas um novo começo. Eu sabia que minha paz estava sendo construída e não havia mais espaço para concessões. Nos dias seguintes, Luísa continuou a tentar entrar em contato, mas agora eu não cedia. Em vez disso, saí para caminhar pela cidade,
sem pressa, sem medo. Uma manhã, fui até um mercado local e comprei algumas flores. Flores simples, mas bonitas, que pela primeira vez eu escolhi apenas porque queria. Quando voltei para o meu apartamento, coloquei as flores na janela, como um sinal de que aquele lugar agora também me pertencia. Um mês se passou e, com o tempo, comecei a me sentir mais conectada com a cidade. As pequenas rotinas do dia a dia, como caminhar pela orla ou tomar café em uma cafeteria simples, começaram a fazer parte de quem eu era. Não havia mais pressa em mim. Eu já não me sentia como alguém que precisava justificar sua existência para os outros. Eu existia por mim mesma, e isso, por si só, era suficiente. Foi então que, em uma dessas manhãs, enquanto tomava meu café na varanda e observava o movimento da cidade, decidi tomar uma atitude definitiva. Já estava na hora de vender a casa que eu compartilhava com Luísa. Aquela casa, que um dia foi meu lar, já não fazia mais parte de mim. Era um lembrete de tudo o que eu tinha perdido, de todas as vezes que me coloquei em segundo plano. Fui até uma imobiliária e, pela primeira vez, assinei os papéis sem hesitar. A casa seria vendida. Não por vingança, mas por respeito a mim mesma. Era uma decisão que eu tomava com calma, sem pressa, mas com certeza. Eu não queria mais ser lembrada apenas pelo que dei aos outros. Queria ser lembrada por quem eu sou, por minhas escolhas e por minha liberdade. Ao retornar para o apartamento, sentei à janela com uma xícara de chá e observei o mar. Eu sabia que finalmente eu havia feito as pazes comigo mesma. Eu não precisava mais esperar que os outros me dissessem quem eu era. Eu me reconhecia agora, e isso era tudo o que eu precisava para ser feliz. Eu sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas, por primeira vez, eu não temia o que viria. Eu não estava mais sozinha, eu estava inteira. E agora só eu decidia como e onde iria viver. Eu já não era mais uma mãe invisível. Eu era uma mulher visível, com voz e espaço para existir. O tempo passou e, aos poucos, fui me acostumando com a ideia de ser protagonista da minha própria história. A vida em Porto Alegre me oferecia a tranquilidade que eu nunca imaginei que precisaria. Eu já não vivia no ritmo frenético que sempre me foi imposto. Agora, cada passo que eu dava era uma escolha minha. Quando acordei uma manhã para ver as ondas quebrando na orla, senti uma paz que parecia ter me escapado por tantos anos. O apartamento que eu alugara se tornou mais do que um simples lugar para morar. Ele passou a ser meu refúgio, minha zona de conforto, onde eu podia ser quem eu realmente era, sem a pressão de ser sempre alguém para os outros. Ali, eu aprendi a viver sozinha, mas não de forma solitária. Eu aprendi a me apreciar nas pequenas coisas, como o cheiro do café fresco pela manhã ou o som do vento passando pelas árvores do lado de fora. Luísa, no entanto, não estava disposta a aceitar que as coisas haviam mudado. Ela tentou entrar em contato com mais frequência, enviando mensagens e fazendo ligações. Eu sabia que ela queria explicações. Queria que eu voltasse para ser a mãe que ela conhecia, mas essa mulher já não existia mais. O silêncio que eu havia escolhido se tornou minha resposta. Não precisava de palavras para explicar que eu estava tomando controle sobre minha vida, sem olhar para trás. Foi em um domingo, um dia quente e ensolarado, que eu recebi uma ligação dela. Quando vi o nome de Luísa no visor, respirei fundo. Eu sabia que o momento que eu temia havia chegado. Ela viria me procurar, não mais para entender a minha decisão, mas para tentar reverter o que já estava decidido. Atendi, e a voz dela veio do outro lado, com um tom de súplica. Mãe, por favor, me explica o que aconteceu. Eu não entendo. Por que você está me tratando assim? Eu só queria que você estivesse comigo. Parei por um momento. Eu sabia que aquele seria o momento da verdade. Não era sobre vingança, não era sobre desgosto, mas sobre coragem, a coragem de dizer o que eu sempre deveria ter dito. Luísa, comecei, com uma calma que eu não sabia que possuía. Não é sobre o que você queria ou precisa. Eu sempre estive disponível para você, sempre fiz tudo o que podia, mas chegou um ponto em que eu precisei fazer algo por mim mesma. Não posso mais ser apenas a mulher que se sacrifica.
Eu também tenho uma vida, e agora é hora de vivê-la. Do outro lado, o silêncio pesou. Eu sabia que ela não queria ouvir isso, mas era a única verdade que eu podia oferecer. Eu sei que você não entende agora, mas um dia vai entender. Eu não posso mais ser a mãe que você deseja. Agora, sou apenas Maria, e isso é o que eu preciso ser. Eu desliguei o telefone sem rancor, mas com a certeza de que não havia mais nada a ser dito. A partir daquele momento, eu estava em paz comigo mesma. Não era fácil, mas era necessário. Luísa teria que encontrar o seu próprio caminho. Eu já não era mais a mulher que a carregava nas costas. Eu estava aprendendo a caminhar sozinha, com os meus próprios pés. Com o passar das semanas, o desejo de ser vista por mim mesma foi se tornando cada vez mais forte. Eu passei a me dedicar a coisas que antes, por conta da maternidade e dos outros, eu nunca tinha tido tempo para fazer. Comecei a escrever novamente, algo que eu não fazia há anos. As palavras fluíam como se precisassem sair de dentro de mim. Eu escrevia sobre as memórias, sobre os sentimentos que estavam presos, sobre a mulher que finalmente estava se revelando. Eu passei a frequentar mais a biblioteca e a me envolver em atividades comunitárias. A leitura e a escrita me ajudaram a entender melhor meu próprio processo de transformação. Eu me tornei uma nova pessoa. Uma pessoa que já não estava mais dependente da aprovação dos outros, mas que se aceitava por completo. Mas, ao mesmo tempo, a saudade de Luísa era algo que eu não conseguia ignorar. Não porque eu sentisse falta do papel que eu desempenhava em sua vida, mas porque eu ainda a amava. O amor de mãe nunca desaparece, mesmo quando as relações se tornam difíceis. Eu sabia que minha decisão era a melhor para nós duas, mas meu coração ainda guardava um espaço para ela. A questão era que esse espaço agora estava condicionado ao respeito, à consideração e ao amor que eu merecia. Foi quando eu comecei a me aproximar de uma nova fase de minha vida, uma fase em que as coisas aconteciam sem pressa. Comecei a me dar o direito de viver como eu sempre quis, não mais à sombra de ninguém, mas à luz da minha própria verdade. Em uma dessas tardes, enquanto caminhava pela orla, vi um grupo de crianças brincando na areia. O sol estava forte e a brisa do mar trazia uma sensação de liberdade. Me senti bem ali, sozinha, mas em paz. As crianças corriam, riam e eu, observando tudo de longe, sorri. Eu estava em um lugar onde ninguém me pedia para ser outra pessoa. Eu estava sendo eu mesma. Eu sabia que Luísa um dia entenderia e que nossa relação tomaria um novo rumo. Eu não podia mais ser aquela mulher submissa e sacrificada. Eu tinha que ser a mulher que fui antes de tudo, antes de me perder nas expectativas de ser uma mãe que se anulava. Aquele dia na orla, ao lado do mar, com as crianças ao fundo e o sol brilhando sobre tudo, eu soube que eu estava vivendo. E não era uma vida qualquer, era minha vida. Uma vida que eu estava finalmente tomando para mim mesma. No final da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás dos prédios, voltei para o meu apartamento. Eu estava tranquila, mas algo dentro de mim sabia que aquela era apenas uma parte da minha história. Eu havia dado um passo importante, mas ainda havia muito mais por vir. A história de Maria estava longe de acabar, mas agora ela seria contada com mais coragem, mais leveza e, acima de tudo, com mais respeito por si mesma. Eu olhei pela janela e respirei fundo. Eu sabia que as coisas nunca seriam perfeitas, mas agora eu tinha algo que nunca pensei que teria. A certeza de que, ao final, a única pessoa que precisa me entender sou eu mesma. E isso era suficiente. As semanas seguintes foram como uma dança lenta e deliberada. Eu estava redescobrindo os pequenos prazeres da vida que por tanto tempo eu havia negligenciado. As manhãs eram minhas para explorar a cidade, enquanto as tardes eram reservadas para a escrita, que agora se tornaram um refúgio e uma ferramenta de autoconhecimento. Todos os dias eu registrava meus pensamentos não como uma obrigação, mas como uma forma de expressar aquilo que eu finalmente entendia sobre mim mesma. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca local. Não era grande, mas me sentia bem ali. Havia algo naquelas conversas
sobre livros e histórias que me preenchia, como se eu estivesse aprendendo a construir uma nova narrativa para minha vida. Não era mais a história da mãe sacrificada, da mulher esquecida. Era a história de Maria, uma mulher que decidiu parar de ser coadjuvante na sua própria jornada e assumir o papel principal. Eu me permitia viver com calma, sem pressa, sem sentir a necessidade de preencher cada minuto com atividade. Cada tarde no parque, cada café sozinha no bairro, cada sorriso que eu trocava com as pessoas na rua era uma pequena vitória sobre os anos de invisibilidade. Eu finalmente estava me vendo, e isso me dava uma sensação de liberdade que eu nunca imaginei ser possível. No entanto, mesmo em meio a tanta paz, a saudade de Luísa nunca me abandonou completamente. Era um vazio que eu sabia que só o tempo poderia preencher. Ela ainda tentava me procurar, mas minhas respostas, quando davam lugar a alguma comunicação, eram curtas, claras e firmes. Eu não estava mais disponível para voltar a ser quem fui antes. Eu estava disponível para ser a mulher que fui sempre, mas nunca soubera ser. Eu estava disponível para ser Maria. Um dia, depois de mais algumas semanas, o telefone tocou. Eu hesitei por um momento antes de atender. Era ela. A voz de Luísa estava diferente. Não havia mais a urgência do pedido, o tom exigente. Ela falava com uma calma que eu nunca tinha ouvido antes, como se, finalmente, tivesse entendido algo que até então ignorava. Mãe, eu pensei muito sobre tudo. Eu sinto muito. Você sempre foi tudo para mim, e eu não soube dar valor. As palavras dela me atravessaram, mas eu não sabia o que dizer. Não porque eu estivesse sem palavras, mas porque eu não precisava mais de desculpas. Eu não precisava mais das explicações dela para seguir em frente. Luísa, respondi com uma serenidade que me surpreendeu. Não se trata de pedir desculpas ou entender. Se trata de respeitar o caminho de cada um. O que eu vivi com você foi lindo, mas agora eu preciso viver por mim mesma. E você, minha filha, precisa fazer o mesmo. A conversa terminou sem lágrimas, sem reclamações, apenas uma aceitação silenciosa. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas algo me dizia que, finalmente, Luísa havia entendido que a mãe que ela conhecia, aquela que se sacrificava sem questionar, já não existia mais. Eu me tornei alguém com voz, com limites, com a capacidade de escolher o que era melhor para mim, não para os outros. Essa conversa foi um marco. Não porque eu tinha resolvido tudo com ela, mas porque pela primeira vez não senti o peso da culpa, o peso da responsabilidade por alguém que não sabia se cuidar. Eu estava me libertando de uma carga que não era minha. Eu sabia que Luísa ainda teria suas próprias lutas, mas eu já não era mais a salvadora. Eu era essa mulher que se salva todos os dias. Com o tempo, eu comecei a dar mais espaço para novas possibilidades. Ao invés de me apegar ao que não mais me servia, passei a olhar com curiosidade o que a vida poderia me oferecer. Lembrei-me de uma paixão antiga, a jardinagem. Sempre gostei de plantas, mas nunca tinha tido tempo para cuidar delas, sempre envolvida com as demandas dos outros. Decidi, então, comprar algumas sementes e começar um pequeno jardim no meu apartamento. Era algo simples, mas profundo. Cuidar das plantas me ensinou sobre paciência, sobre crescer no meu próprio ritmo. Cada flor que nascia ali era uma celebração de minha própria evolução. A cidade de Porto Alegre se tornou mais que meu lar. Ela se tornou uma metáfora da minha vida, com seus altos e baixos, com suas ruas movimentadas e suas praças silenciosas. Ela refletia a minha jornada de autoconhecimento. À medida que eu caminhava pelas ruas, sentia-me cada vez mais conectada a ela, como se o lugar também tivesse aprendido a me respeitar. Eu era uma presença ali, não uma sombra. Eu estava aprendendo a ocupar meu espaço no mundo. Certa tarde, enquanto caminhava pela beira do rio, encontrei uma senhora idosa sentada num banco, olhando para a água. Ela tinha um sorriso sereno e um olhar que parecia saber mais do que a maioria das pessoas que eu conhecia. Ela me fez lembrar de Dona Odete, a mulher que encontrei na praia semanas atrás, quando ainda estava me permitindo ser pequena, invisível. Agora, eu me via mais forte, mais inteira, mais tranquila. A senhora me olhou com um olhar curioso e me convidou a sentar ao seu lado.
Conversamos por algum tempo sobre as pequenas alegrias da vida e sobre o que realmente importa. Às vezes, ela disse com uma calma reconfortante: a gente precisa perder tudo o que acreditava ser essencial para perceber o que realmente importa. Eu me lembrei da minha história, da minha relação com Luísa e percebi que, de fato, eu tinha perdido muito. Mas tudo o que perdi foi necessário para que eu encontrasse algo mais valioso: a minha própria paz, minha identidade e a coragem de viver por mim mesma. O que eu tinha perdido não voltaria, mas eu sabia agora que o que eu precisava estava dentro de mim, esperando para ser descoberto. A conversa com aquela senhora, tão simples e profunda, foi como um lembrete do que eu já sabia. A vida é curta demais para ser vivida pelos outros. Ela me fez lembrar que a verdadeira liberdade vem do entendimento de que somos suficientes, exatamente como somos, e que quando estamos dispostos a nos perder para nos encontrar, o caminho se revela. À noite, em casa, enquanto observava as estrelas pela janela, eu sentia o peso daquilo que estava conquistando. Liberdade para ser, sem pedir permissão, sem me desculpar por existir. E quando, naquela noite, deitei minha cabeça no travesseiro, eu não me senti mais sozinha. Eu estava inteira, com a minha história, com a minha verdade e com a certeza de que tudo o que eu precisava estava dentro de mim. O telefone tocou mais algumas vezes, mas eu já não me importava com as mensagens de Luísa. Eu sabia que, um dia, ela entenderia o que foi necessário para que eu me encontrasse. E quando isso acontecesse, talvez fosse o momento certo para nossa história continuar. Mas agora em novos termos, eu estava em paz. E essa paz era o que mais importava. Agora, a única coisa que eu precisava fazer era viver. Vivendo plenamente, no meu próprio ritmo, sem pressa, sem medo e com a certeza de que a mulher que eu estava me tornando era tudo o que eu sempre precisei ser.